E aí galera, Davi na voz. Como vocês bateram a meta em um único dia, hoje eu estou trazendo a parte 2 do Prota que mal reencarnou em um Isekai, e se tornou rei de uma tribo primitiva, e recebeu a missão de ter vários descendentes para fortalecer seu reino. O card da parte 1 vai estar passando na tela. Galera, eu postei um vídeo ontem no meu canal de anime com um dos melhores roteiros que eu já fiz, então se vocês interessar dá uma passada lá. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo deixa o like e inscreva-se no canal. E se esse vídeo bater 2000 likes, eu faço a parte 3 dessa obra. Na parte anterior, quando o protagonista foi dormir na sua nova casa, de repente Enua pulou em cima dele, e disse para ele parar de ficar cheirando sua cama, e foi assim que ele percebeu que os dois iriam viver juntos. Galera, esse prota é dos meus. Ele ignorou o fato dela ter chifres e orelhas de animais, já que ela tinha um belo rosto e corpo. É claro, ao ver ele analisando sua aparência, e dizendo que aceita morar com ela, e Enua ficou envergonhada e disse que não vai dormir nessa cabana, porque naquela noite ela vai estar patrulhando. E logo após a partida dela, o prota abriu o sistema e fez seu primeiro check-in, e ganhou um pacote de assistência intermediário. E com esse pacote ele obteve a habilidade de cura nível 1. E o motivo dele ganhar um pacote de assistência intermediário não foi algo forçado, já que esse sistema disse que sempre dá um bônus no primeiro check-in do usuário, e conforme ele for usando sua habilidade de cura, o nível dela vai aumentando. E ao olhar seu status, ele percebeu que com seu status atual não seria o suficiente para sobreviver nessa tribo primitiva. Então ele se arrependeu de não ter treinado seu corpo antes de morrer. Galera, tome cuidado com seu estado físico, porque você pode acabar indo para um Isekai de sobrevivência todo sedentário. Ao mesmo tempo corta para outra cena onde mostra o ancião dizendo que mesmo que a origem do prota seja desconhecida, ele deve se tornar o novo feiticeiro da tribo, e o motivo da pressa do velho, e que seu corpo só vai aguentar sobreviver por mais alguns dias. E vendo o estado moribundo do ancião, o chefe da vila ficou frustrado por ser tão fraco, já que o feiticeiro se machucou tanto assim para proteger sua tribo da raça das cobras negras, e entendendo os sentimentos dele, o ancião disse que ele não precisa se preocupar com isso. Ao invés disso, ele deve fazer a cerimônia de sucessão nos próximos 3 dias, e ele também não precisa se preocupar com o garoto sendo um espião da tribo da cobra negra, já que eles não seriam capazes de criar uma criança tão limpa e com uma pele macia. Além disso, ele tem observado a alma daquele garoto, e não há nenhuma maldade nele. Sua alma é limpa como um rio, sem vestígio de sujeira, e parece fazer parte de uma tribo lendária. Assim, quando o chefe estava indo fazer os preparativos da herança, o ancião parou ele, e disse que os descendentes de um feiticeiro, muitas das vezes têm um talento extraordinário, então seria melhor se sua tribo tivesse muitas gerações de feiticeiros. Simplificando, o velho estava dizendo para o prota ter o máximo de descendentes possível. Depois, quando o mestre da vila estava saindo da cabana do ancião, ele viu sua filha tentando escutar suas conversas, e como ela foi pega no fraga, ela não teve outra escolha a não se inventar uma desculpa aleatória. Mas ele não se importou com isso, e falou para ela se casar com o jovem feiticeiro e ter muitos filhos. Ao ouvir essa notícia chocante, o cérebro dela desligou durante alguns segundos, e quando voltou ao normal, ela disse que já tinha falado antes que só se casaria com alguém que possa vencer ela, então não tem como ela casar com um cara tão sedentário. Aí galera, vocês têm que se exercitar, senão quando for para um Isekai, vocês vão perder uma bela esposa por ser sedentário. É claro o motivo dela não ter se casado ainda, e que como ela é muito apelona, ninguém conseguiu vencer ela em um duelo. E como ela já tem 19 anos, o pai da Enua mandou ela fazer o bem bom com o prota logo e ter vários filhos. Mano, eu queria ter um sogro assim, já que normalmente se um pai ver algum pirralho se aproximando da sua filha, ele corre atrás do moleque com um facão na mão. E como a Enua queria ser uma mulher empoderada, ela disse que ao invés de ter filhos, ela quer se tornar mais forte para se vingar. Assim, na manhã do dia seguinte, mostra o prota tremendo de tanto frio, e olhando melhor sua nova casa, ele viu que tinha muitos buracos, e por causa disso, ele quase congelou até a morte durante a noite. E enquanto fechava os buracos, Enua apareceu e começou a imaginar eles tendo 3 filhos, e envergonhada ela deu vários tapas nele. É claro, como o prota era sedentário igual os meus inscritos, esses tapas quase matou ele. E a única coisa que o pobrezinho queria era palha para tapar os buracos da sua nova casa. E percebendo isso, a Enua disse que vai ajudar ele. E enquanto ia atrás das palhas, o prota viu 2 garotinhas dormindo no frio sem uma coberta. Ao mesmo tempo, Enua explicou que a maioria das pessoas não tem casa, e a pele de animal é muito valiosa, então eles mesmos têm que caçá-la se quiser um cobertor. Depois, enquanto voltava para sua cabana, o prota deu sua palha para cobrir as garotinhas. E vendo isso, a Enua falou que como ele é um feiticeiro, ele é muito mais importante do que elas, então ele não pode ser congelado durante a noite. E o prota disse que todos eles são igualmente importantes. É claro, essa fala fez a Enua ficar ainda mais interessada nele. Depois, quando estava quase escurecendo,
O esquadrão de caça voltou da sua missão, e com essa notícia todos os aldeões se reuniram para ver o retorno glorioso do esquadrão de caça, e ficaram felizes por não ter que passar fome durante um tempo. Naquele mesmo momento, enquanto Prota via tudo isso, a Yenhu explicou que a maioria da carne é distribuída aos guerreiros de tatuagem, e uma pequena porção é dada aos reservistas e às crianças, mas as mulheres e os velhos só podem comer ocasionalmente. Geralmente eles colhem frutas silvestres para comer. E com essa informação, o Prota teve uma ideia, e perguntou se eles já tentaram fazer agricultura ou criar animais para se tornarem uma fonte de alimento, já que se eles começassem a cultivar, eles vão estabilizar as reservas de alimentos na aldeia. É claro, como uma pessoa de uma era primitiva, a Yenhua não entendeu o motivo de cuidar de animais quando eles não têm o suficiente para comer. E enquanto pensava em uma forma fácil de explicar isso para ela, o líder do esquadrão de caça parabenizou a futura chefe da vila por finalmente ter encontrado um marido, mas envergonhada ela negou isso, e disse que o Prota era o herdeiro do feiticeiro. E ao ouvir isso, os caras do esquadrão de caça ficaram felizes, e deram um pouco das suas caças para ele. E antes dele ter uma ideia errada, a Yenhua disse que eles só estão fazendo isso porque ele é o futuro feiticeiro. Até um garotinho deu sua única refeição para o Prota por ele ser o futuro rei da aldeia. Assim, percebendo a realidade dessa vila, o Prota decidiu usar seu conhecimento moderno junto do sistema para liderar a tribo primitiva para fora da pobreza e a transformar em uma civilização avançada. Não só isso, ele vai construir seu próprio território para ser o mais forte do mundo. Então, se vocês quiserem ver isso acontecer, deixa o like. E também inscreva-se no canal para me ajudar a pegar 30 mil inscritos até o final do ano. Eu sei que isso é meio impossível, mas com a ajuda de vocês, eu acredito que consigo bater essa meta. Manos e manas, obrigado por ver o vídeo até o final. Eu vou ficando por aqui, falou!